A paz do Senhor a todos, um bom dia, um bom domingo na presença do Senhor. Eu quero desde já agradecer a Deus pelo convite de estar nesta manhã juntamente com vocês para nós estarmos assistindo a última lição deste trimestre. Que lição maravilhosa que vocês estudaram ao longo deste trimestre que encerra hoje. Vocês conheceram um pouco sobre Jesus, como ele veio até nós, conhecemos um pouco do seu caráter, da sua obra, do seu ministério, do seu reino e seu propósito para conosco e o que devemos fazer para agradá-lo. Então, eu faço em destaque especial esta última lição que nós vamos estudar hoje, que é a lição de número 13, que tem por tema um chamado para evangelizar, ok? Então, não esqueça de marcar a sua presença aí no chat e vamos nos preparar para começarmos, de fato, a lição deste domingo. Então, pegue a sua revista, a Bíblia e vamos começar. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos. Maravilhoso Deus e Pai, diante do Senhor estamos nesta manhã de domingo. Queremos agradecer o Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos guardado até o presente momento e tem nos dado, Senhor, este privilégio de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra para aprendermos mais do Senhor, mais da Sua vontade, do Seu querer, e que a Tua Palavra, Senhor, possa ser guardada em nossos corações e que, por meio dela, nós possamos ser salvos para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu oro. Amém. Então, relembrando o título da nossa lição hoje, a lição 13, um chamado para evangelizar, ok? O textuário da nossa lição diz assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, versículo 19. A nossa leitura bíblica em classe está registrada aí em Marcos, no capítulo de número 16, do verso 15 até o verso 18. Então vamos fazer uma leitura da nossa leitura bíblica em classe. Então acompanhem comigo. É fundamental para que vocês possam tirar um melhor proveito desta lição, é que vocês estejam realmente com a revista em mãos e acompanhem, para que, por meio delas, nós podemos aprender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa lição maravilhosa. Eu fiquei extremamente honrado de poder dar esta lição e também fiquei muito feliz com esse tema que muito me agrada quando nós falamos a respeito de evangelização. Então vamos lá, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse texto que nós acabamos de ler, muitas Bíblias costumam destacar como sendo o texto da grande comissão. Na nossa Bíblia, que adotamos, a Robert Mark Chaney, o título que dá para esse texto chama-se A Responsabilidade de Evangelizar. Ok? Então, a grande comissão nada mais é do que a grande incumbência, uma responsabilidade
encarregada para que nós possamos obedecer uma ordem que foi a nós nos dada. E quem deu esta ordem? Esta ordem quem deu foi o próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, quando ele estava para ser assunto aos céus. Ele deixou esta mensagem para os seus discípulos, para que eles fossem e pregassem o evangelho a toda criatura. E este evangelho, pregado a toda criatura, ele teria que receber, a partir da sua pregação, uma resposta. Aqueles que crerem no evangelho, na pregação, seriam salvos, e aqueles que não crerem seriam condenados. E não somente isso, a pregação desse evangelho era evidenciado por meio da manifestação do poder de Deus, pelos milagres que assim aconteceriam. A palavra de Deus nos diz que os sinais seguirão aos que crerem. Então, os objetivos desta lição é que nós possamos aprender a valorizar a evangelização, conscientizar a você, aluno, que deve ser um ganhador de almas. E também nós vamos aprender a enumerar o que nós devemos fazer para ganhar almas. Ok? Então, a introdução da nossa lição diz aí que Deus escolheu você para uma tarefa muito especial, o chamado para evangelizar. É uma tarefa especial, muito especial. É um privilégio que o crente em Jesus tem da parte dele, a oportunidade de falar do evangelho. O evangelho os significados boas novas. É as boas novas de Jesus, de Deus para este mundo. E nós sabemos que o mundo, ele precisa de uma boa notícia. E que notícia boa é essa? A notícia de uma salvação, do livramento da condenação. E somente o evangelho, que é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê, é que pode assim fazer. Então, nesta introdução aí, o nosso comentarista, ele enfatiza o encontro que Jesus teve com dois dos seus primeiros discípulos, que é Pedro e André. Pedro e André eram o quê? Parentes? Pedro e André eram amigos? O que os dois eram? Pedro e André eram dois irmãos e eram pescadores. E Jesus os convida para se tornarem pescadores de homens. Então, duas coisas me chamam a atenção nessa passagem. A primeira é que Jesus, ele não chama as pessoas pelo que elas são, mas ele as chama por sua própria vontade. Nós observamos que Pedro e André, a profissão deles eram de pescadores. E naquela época, pescadores não era uma profissão de grande reconhecimento diante da sociedade. Isso nos leva a entender que para evangelizar, para que nós possamos ser pescadores de homens, Deus, ele não leva em conta as nossas qualidades, se somos bem instruídos, se tenhamos muito conhecimento, ou se tenhamos alguma coisa que nos destaca em relação às demais pessoas. Não, pelo contrário, Deus chama as pessoas e as capacitam para realizar a sua obra e a sua vontade. Segunda coisa que me chama a atenção nessa passagem é que a sabedoria de Jesus em utilizar uma expressão corriqueira da vida de Pedro e André, que era o fato de pescar peixes, como o novo ato que Jesus assim chama para que eles sejam agora pescadores de homens. Não mais
pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Isso possivelmente tenha despertado uma curiosidade em Pedro e André sobre esta abordagem que Jesus fez. Olha que sabedoria! Ele usou um fato que eles conheciam, que era pescar peixes. E agora Jesus fala bem assim, não, vocês agora serão pescadores de homens. Então aquilo despertou a curiosidade e chamou a atenção de André e de Pedro para acompanhar Jesus. A palavra de Deus nos diz que aquele que ganha almas, sábio é. Então nós temos que usar de sabedoria para nos aproximarmos das pessoas, para falar de Deus, para falar do Evangelho, para falar de Cristo, às pessoas que porventura estarão ou que Deus colocará diante de nós. Ok? Então, a nossa lição aí está dividida em 4 tópicos. Então, o primeiro tópico da nossa lição fala sobre evangelização, uma necessidade atual. Então, eu quero destacar e ler com vocês, inicialmente, os 3 primeiros parágrafos deste primeiro tópico. Então, diz assim: como você deve perceber, todos os dias as coisas no mundo estão acontecendo em uma velocidade muito intensa. Novas descobertas, o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a internet fazendo a informação girar com uma velocidade alucinante, e assim, cada vez temos menos tempo para as coisas que realmente deveriam ser as mais importantes. Então, nesse enredo tão agitado, nós esquecemos da busca pela qualidade nas relações humanas. E o que sobra? A busca pela autossatisfação, o esfriamento do amor, o aumento dos conflitos, da violência de forma assustadora e falta de ética em todos os ramos da sociedade. Que caos, não é? Mas há uma solução. Nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a Jesus. As boas novas são um verdadeiro bálsamo para o mundo que está perdido, e por isso que a prática do evangelismo é a missão mais nobre e urgente para a Igreja de Cristo, não podendo ser substituída por nada. Não podemos ser sal dentro do saleiro. Vocês acham que o mundo em que vivemos nos dias atuais está bom? Que as coisas em nossa volta vai bem? É este o contexto de vida que Deus tem de bom para nós? O nosso comentarista, ele faz uma abordagem sobre os problemas que a nossa geração hoje apresenta. A violência que tem se aumentado, a dificuldade das relações, sejam elas familiares ou sejam as relações sociais, índices alarmantes de violências, de aborto, de enfermidades. Então nós vivemos hoje num mundo onde estamos contemplando o verdadeiro caos. Então nós sabemos que não é o contexto de vida que Deus tem para nós aqui na terra. Nós sabemos que
todas as obras dos homens serão julgadas. E nós temos a vacina para este mal. E a vacina é a pregação da palavra de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele disse, a palavra de Deus nos diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, comparando com a nossa crise mundial da saúde, a gente pode perceber que os cientistas, eles trabalham praticamente 24 horas para tentar buscar uma vacina que possa amenizar, que possa ser efetiva e trazendo assim a cura para esse mal que nós estamos vivendo nos dias atuais, que é o coronavírus, a Covid-19. Então, os cientistas, eles estão praticamente, incessantemente, tentando buscar uma solução para este mal. E, por outro lado, irmãos, nós temos um problema muito mais grave do que esse, que é o vírus do pecado. Porque este é mortal. Mesmo que encontre a cura, a vacina para o coronavírus, a pessoa irá morrer de outra forma. Mas existe uma morte que ela é muito mais dolorosa e muito mais terrível, que é a morte eterna. Ou seja, a separação total e definitiva do homem de Deus, que será julgado e que eternamente padecerá do mal do juízo de Deus. E nós temos a vacina, nós temos a cura para esse mal. E a cura para este mal, a vacina para esse mal, Deus nos confiou por meio da pregação do Evangelho. Agora vejamos o que diz o último parágrafo deste tópico. É muito forte e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Diz assim: todos os dias somos impelidos a evangelizar, pois essa é a maior expressão do amor da igreja para com o mundo. Mediante o fato de que o mundo estava perdido, Cristo nos alerta acerca da importância da evangelização. Como nós apresentaremos perante o Senhor de mãos vazias. Pense nisso. Este parágrafo nos diz que todos os dias nós somos impelidos a evangelizar. O que é impelidos? Impelidos significa que nós somos empurrados, nós somos impulsionados a evangelizar. A palavra impelido é quando nós temos que fazer uma coisa que está acima do nosso controle. É como quando você pega uma pessoa e joga esta pessoa no rio, numa piscina, e de repente essa pessoa, para ela não morrer, o que ela tem que fazer? Ela tem que nadar. Ela foi impulsionada, empurrada, para dentro daquela piscina, para dentro daquele rio, e se ela não nadar, ela vai morrer. Então, irmãos, da mesma forma, todos os dias nós somos impulsionados, nós somos empurrados para estarmos evangelizando, aproveitando as oportunidades que Deus
nos dá. Só que neste caso, pode acontecer não somente a sua morte, mas a morte daquele que você deixou de anunciar a palavra de Deus. Então, é de extrema importância que a gente reflita sobre esta situação. E que nós entendemos que o ato de evangelizar é uma ordem dada por Deus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A mensagem está bastante clara e bastante contundente de que nós devemos ir e pregar o evangelho. O segundo ponto da nossa lição diz aí que eu, pescador de almas. Esse tópico eu achei muito interessante e eu quero, com vocês, ler grande parte deste tópico. Diz aí o tópico 2, eu, um pescador de almas. Duas importantes características podem ser encontradas em nós, os cristãos. A primeira, o fato de vivermos inspirados em Cristo. A segunda diz respeito à nossa incessante disposição por amor às almas, em anunciar ao mundo as boas novas de salvação. Então, reprisando, duas importantes características devem ser encontradas em nós que somos cristãos. A primeira, devemos vivermos inspirados em Cristo. Cristo é a nossa inspiração de vida. Não é isso? A palavra de Deus diz que aqueles que dizem estar nele devem andar como ele andou. E a segunda diz respeito à nossa incessante disposição de amar as almas. Então nós precisamos, assim como Deus amou o mundo de tal maneira, e por meio deste amor, ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Assim também, nós que somos filhos de Deus, também devemos amar como Deus assim nos amou. Então, continuando o segundo parágrafo desse segundo tópico, diz assim: certa vez na Galileia, Jesus encontrou dois pescadores chamados Pedro e André. Naquele dia, a vida dos dois mudou completamente. O mestre aproximou-se deles e os convidou a serem pescadores de homens, como nós falamos logo na introdução. Hoje, esta pergunta, este mesmo convite é feito para você. Vamos pescar almas? Trazer almas aos pés da cruz é uma das maiores conquistas que você pode ter em sua caminhada. Somos chamados para, assim como Jesus, anunciar as boas novas a todo o tempo. Jamais poderemos nos calar diante de tão grande verdade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, no verso 3, ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Cristo, ele veio ao mundo para dar a vida por cada um que havia se perdido. Mas o pecador somente encontrará a salvação se conhecer a Jesus. E aí que nós entramos, somos convocados a anunciar as boas novas. Romanos
capítulo 10, do verso 15, fala justamente sobre isso. Como eles invocarão, conhecerão aqueles que ele nunca ouviu falar? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? Então, é uma incumbência, é uma tarefa de todo aquele crente em Jesus de pregar o Evangelho. O próximo parágrafo, ele diz assim: uma verdade que precisa estar dentro dos nossos corações é a seguinte: uma igreja que verdadeiramente vive o amor, vive intensamente o evangelismo. Podemos viver um cristianismo apenas baseado em teorias e experiências parciais. Na verdade, não podemos viver um cristianismo baseado apenas em teorias e experiências parciais. É necessário vivermos uma fé autêntica que encontra a sua expressividade na pregação das boas novas. Você é chamado a ser um pescador de homens, a anunciar as boas novas e compartilhar a mensagem da cruz com todas as pessoas que você conhece. Eu quero, neste momento, aproveitar e comentar uma matéria, né, que eu li no Mensageiro da Paz, de março, e eu achei muito interessante de compartilhar isso com vocês. O Mensageiro da Paz, ele diz esta matéria, que a maioria das conversões se dá na fase infanto-juvenil. E ele diz ainda que mesmo na era da mídia de massa, segundo pesquisas, o evangelismo pessoal ainda é o mais eficaz. Olha só que interessante. Vocês estão dentro de um grupo onde as pessoas se convertem com mais facilidade do que em outras fases da vida. Então, dentro da abrangência, né, da faixa etária do infanto até o juvenil, o número de conversões ao Evangelho se dá justamente nesta fase. E tem alguns dados aqui que eu gostaria também de aproveitar este momento e trazer para vocês. Está dizendo bem assim, ó, estamos vivendo em uma época de estupendos avanços tecnológicos, especialmente na área de comunicação. E em nenhum outro período da história, a igreja contou com mais recursos e instrumentos para evangelização do que agora. Rádio, TV, internet, etc. Entretanto, pesquisas mostram que, não obstante todas estas ferramentas poderosas, que têm sim o seu valor na divulgação do Evangelho, a mais eficaz forma de ganhar vidas para Cristo ainda é de longe o tradicional evangelismo pessoal que remonta desde a fundação da igreja. No livro de Atos, nós vamos perceber que justamente o povo de Deus, os primeiros cristãos, eles anunciavam o evangelho de forma pessoal. E vocês têm uma oportunidade muito grande para estar fazendo assim também. Você tem anunciado o evangelho de Jesus para os seus amigos? Você tem anunciado o evangelho de Jesus para os seus parentes? Nós não temos condições
de chegar aonde vocês chegam. A escola de vocês, os parentes de vocês, as relações de amizades que vocês têm. Então, vocês têm um campo missionário de evangelização muito fértil e muito grande. E vocês deveriam aproveitar estes momentos para anunciar a palavra de Deus. Mais alguns pontos deste artigo que eu peguei, diz que 75% das pessoas, elas vinham a Cristo por meio do evangelismo pessoal, principalmente por meio de um parente ou um amigo. Você já levou alguém a Cristo? Você já teve o gozo, a alegria de falar de Jesus e essas pessoas ouvirem a palavra de Deus e se entregarem a Jesus por meio da sua palavra, por meio do seu testemunho? A palavra de Deus diz que isso nos traz uma grande alegria. A palavra de Deus diz que aqueles que semeiam a boa semente, chorando, eles voltarão com júbilos, trazendo consigo os seus molhos. Quão alegria é quando nós falamos de Jesus e essas pessoas entregam as suas vidas para Jesus. Um outro dado interessante desta pesquisa diz que os que mais evangelizam e crescem são os pentecostais. Nós somos de uma igreja, a Assembleia de Deus, que ela é uma igreja pentecostal. É a igreja que acredita, crer, por meio da palavra de Deus, a respeito dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo. Olha só que interessante que aconteceu na igreja primitiva. Jesus havia prometido para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Para que, a partir desse revestimento de poder, eles fossem testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Esse revestimento de poder capacitou os discípulos com coragem. É como uma força que vem de Deus, para que nós não tenhamos medo de anunciar a palavra de Deus. E justamente por meio do poder de Deus, por meio do Espírito Santo, as pessoas eram salvas, eram libertas, eram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Eu quero ler com vocês um texto que comprova isso que eu estou lhe dizendo. Lá em Atos, no capítulo de número 8, no verso 4, diz assim: Filipe prega em Samaria, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Um outro texto também que chama bastante a atenção é em Atos, no capítulo 19, quando Paulo ele prega em Éfeso. O versículo 17 diz assim, chegou este fato de conhecimento de todos, assim judeus como habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Eles confessavam seus pecados publicamente. Aquilo que eles faziam de errado, arrependido, eles, diante de todo mundo, confessava. Houve um grande quebrantamento, uma grande contrição, uma grande confissão de pecados. O versículo 19 diz assim: também muitos, olha só, dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimavam diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. E o que acontece? Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha que coisa maravilhosa, olha que poder tem a pregação do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação, para a libertação daqueles que estão nas trevas. Que Deus em Cristo Jesus possa usar você, possa nos usar para que sejamos evangelizadores, para que possamos pregar o Evangelho. Que você possa, a partir de hoje, buscar a Deus, buscar o revestimento do Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Peça a Deus para que reveste você com este mesmo poder, para que você possa anunciar o Evangelho de Deus com graça e com muita ousadia. E qual tem sido o seu testemunho? Você tem falado de Jesus? Você tem convidado as pessoas, seus amigos, para vir à igreja? Você tem falado a palavra de Deus? Ou você tem vivido da forma como eles têm vivido? Então reflita nisso. Reflita no que você está a fazer. Que Deus possa iluminar a sua mente. E que Deus possa dar a você um entendimento que nós temos uma ordem, uma missão dada por Deus de irmos e pregarmos o Evangelho. Isto é uma missão, é uma ordem que deve ser cumprida. E se nós não cumprirmos, com certeza nós seremos cobrados. Quando o pai de você ou a mãe de você diz para que você vá ao supermercado, vá a tal lugar, faça isso, ou arruma a sua cama, ou arruma a casa, né? Ou lava os seus sapatos, seus tênis, varre, com toda a ordem que os seus pais lhe dão. Vocês devem acatar. E se vocês não acatar, certamente vocês estarão desobedecendo aos seus pais e certamente eles não estarão satisfeitos com atitudes que vocês cometem e certamente você poderá ser punido. Da mesma forma, é a ordem que Jesus nos deu de irmos e pregarmos o Evangelho. Nós temos toda essa facilidade. Nós temos as revistas da escola dominical. Nós temos a palavra de Deus. Pessoas, professores que amam a vida de vocês e que se dedicam e querem levar vocês para mais perto de Deus. Então, isso não será desculpa diante de Deus quando nós chegarmos diante dele de mãos vazias. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Então, o terceiro tópico da nossa lição, quero ir, mas o que devo fazer? Diz aí, o que eu preciso ter para evangelizar e ganhar as pessoas para Jesus? O tópico 3 aí, ele frisa 3 requisitos básicos para evangelizar. O primeiro está no primeiro parágrafo. Qual é?
Qual é o primeiro requisito básico? O amor. Olha o que diz. Primeiramente, um grande amor pelas almas. É o amor que nos move e sem ele não haveria sentido em levar o evangelho ao mundo. Se você não sente esse amor pulsar dentro do seu coração, busque a Deus em oração e peça para que este sentimento arda no seu interior. E o amor que nos move a fazer a obra de Deus. O amor, ele não deve, de forma nenhuma, ser esquecido, ou ser perdido, ou deixá-lo de ter. Se você realmente foi salvo, se você realmente foi regenerado, eu creio que você experimentou uma graça de Deus, a qual você nunca havia sentido antes. E por meio desta graça que você recebeu de Deus, você certamente viu a sua condição de pecador, viu os perigos que você estava sendo exposto e se arrependeu. E agora você está vivendo uma nova vida. E a partir desse novo amor que você tem, que é o amor de Deus, você certamente desejou de compartilhar isso para você, isso com outras pessoas. E se você nunca sentiu o desejo de falar deste amor para alguém, que você possa repensar a sua fé, porque é extremamente importante para aqueles que querem ver o reino de Deus, é que eles passam pela experiência do novo nascimento. Passam pela regeneração. E quando você conhece esse amor, você quer falar desse amor para alguém. É como um casal, como os namorados, quando eles se conhecem. É o desejo de falar para outras pessoas a respeito desse amor, dessa pessoa que eles estão gostando. E futuramente eles vão casar e viver este amor. Mas pode passar um tempo de que esse amor, se ele não for cultivado, se ele não for exercido, esse amor pode ofuscar, ou deixar, ou se perder. Vocês lembram da igreja de Éfeso? Lá em Apocalipse, no capítulo 2, Jesus conhecia as obras da igreja de Éfeso e elogiava. A igreja de Éfeso era uma igreja laboriosa, estava sempre fazendo uma coisa e perseverante, estava sempre em atividade. A igreja de Éfeso, ela não suportava os homens maus, os homens perversos. Interessante. A igreja de Éfeso, ela colocou à prova e achou mentirosos aqueles que se achavam apóstolos e não eram. Olha só, que igreja. Ela não esmoreceu, ela suportou as provações por amor ao nome de Jesus. E Jesus diz mais que ela odiava a obra dos nicolaítas, coisas que o Senhor Jesus também odiava. Quantos elogios a essa igreja que parece ser uma igreja completa e perfeita. Porém, a palavra de Deus diz que Jesus fala bem assim, ó, porém eu tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro.
Então, o amor é essencial. Jesus nos deu esta ordem de pregar o Evangelho, de falar para os outros, de se compadecer das almas que estão perecendo. Então nós precisamos. Jesus não mandou para que nós fôssemos uma igreja que ficasse sempre ativa, sempre fazendo todas as coisas, né, aparecendo para... Não. Jesus ele não falou assim, não, vocês têm que suportar esses homens perversos, homens maus. Né? Jesus não mandou, você tem que colocar as pessoas à prova. Né? Não. Qual foi a ordem de Jesus? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essas outras coisas, essa proteção, esse combate, essa defesa, o próprio Senhor, ele se encarrega. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então, cumpra o seu papel de evangelizar, de falar do Senhor Jesus, aquele que o Senhor colocar diante de você. E o segundo requisito básico para você que deseja ir evangelizar, é que você tenha um conhecimento da palavra de Deus. Como diz aí o nosso comentário, conhecer a palavra de Deus, pois lá estão registrados os motivos que levaram Cristo a morrer na cruz por cada um de nós e ao ressuscitar ao terceiro dia. Ao conhecer as Escrituras, somos levados a entender melhor a forma como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas e nos transforma em verdadeiros discípulos de Jesus. Ao conhecermos a Deus, somos inseridos em uma realidade maravilhosa, pois isso nos leva a desejar mais e mais intimidade com Deus. É isso que você tem? É essa a oração que você faz? Senhor, eu tenho sede de Ti. A minha alma anseia por Ti. Como terra seca, árida, assim a minha alma anseia por Ti. E nós vamos encontrar esta água, saciar a nossa sede nele, na Sua palavra. Que Deus em Cristo possa colocar esse desejo intenso no seu coração, de conhecer a Deus por meio da sua palavra. Então, quando os nossos pastores, eles desejam que nós lemos a Bíblia todos os dias, é para que você possa conhecer mais desse Deus. É para que você possa ter uma intimidade maior com esse Deus. E não como um simples cumprimento, né, de uma tarefa. Não, mas que possa criar em você o desejo de ler a palavra de Deus. E por último, requisito, oração. Eu não sei nem se é esta ordem, mas eu colocaria que a oração deveria ser o primeiro requisito. De orar, de buscar a Deus. E eu não posso deixar de frisar que os grandes homens de Deus, os ganhadores de almas, eles tinham uma vida intensa de comunhão com Deus por meio da oração. Quer um exemplo maior do que o exemplo de Jesus, que orava, passava longos períodos de oração, de comunhão com o Senhor. E olha que Jesus, se assim eu quisesse, ele não precisaria, porque ele, como Deus, mas ele desejava intimamente, constantemente, a intimidade com o Pai, a intimidade com o Senhor, e que isso possa ser em nós, esse desejo de buscar a Deus em oração. Por último, tópico, em meu
nome. Você sabia que somos embaixadores de Cristo? Mas o que é ser um embaixador? É uma pessoa que tem a missão de representar alguém em uma tarefa muito especial. Você representa a Jesus. Você, e onde você estiver, as pessoas precisam sentir que o Mestre estará presente também. Faça um autoexame e responda. As pessoas que convivem com você percebem a presença de Deus na sua vida? Ou quem faz parte do seu cotidiano tem uma lista enorme de reclamações a fazer sobre o seu jeito de ser? Eu observo nas outras aulas que os outros professores têm mencionado aqui a importância de nós conhecermos a Deus por meio da sua palavra e vivermos uma vida prática, de aplicar a palavra de Deus no nosso viver. Porque não tem nenhum sentido nós conhecer a Deus, mas e negarmos por meio das nossas obras. Então, que você possa fazer essa reflexão nesta manhã. As pessoas que convivem com você, elas percebem a presença de Deus na sua vida? As pessoas se admiram quando você fala que é crente? Ou você se omite a dizer isso? Que Deus em Cristo Jesus possa nos dar a graça para que possamos bendizer e louvar a Deus por meio das nossas obras. Eu complemento a definição do termo embaixador. Embaixador é uma pessoa que tem a missão de representar alguém em uma tarefa especial, porém, num lugar ou cultura que não é a sua. Então, embaixador é uma pessoa que tem a missão de representar alguém em uma tarefa especial, num lugar ou cultura que não é a sua. Nós somos embaixadores de Deus. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas nós somos de um outro reino. Correto? Gostaria de ir além, mas eu quero concluir aqui esta lição. E eu quero frisar, o último ponto da nossa conclusão. Mediante esse conhecimento, somos conclamados a tomarmos uma posição frente ao chamado de Deus em nossas vidas. Vamos fazer diferente no mundo e ganhar almas preciosas para o reino de Deus? Este é o convite. E nós não devemos nos preocupar com aquilo que porventura pode assim nos acontecer. Que Deus possa assim nos abençoar. Na leitura diária da nossa lição, tem uma passagem muito interessante, quando Josafá é avisado de que os filhos de Amon e os filhos de Moabe vêm contra o povo de Judá, contra Israel. E ele fica temeroso porque era uma multidão. E ele vai, ora a Deus, promove um jejum e clama a Deus e pede ao Senhor para que julgue aquela causa. E ele diz que os meus olhos estão postos em Ti, meu Senhor.
E a palavra de Deus vem para ele, dizendo que aquela peleja não era de Josafá. Deus fala, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Então fica tranquilo, descansa, que eu darei a vitória. A evangelização, de ganhar almas, a peleja não é nossa. Nós simplesmente devemos estar confiantes, sermos corajosos de pregar a palavra de Deus. E Deus, assim, se encarregará de fazer a sua obra. Amém? Neste momento, eu convido você a também, nesta manhã, a abençoar a obra de Deus. Abençoar a obra de Deus também é uma forma de contribuir para que o Evangelho possa continuar a ser pregado. Para que este Evangelho possa chegar a outras pessoas. E que você, nesta manhã, separe a sua oferta. Se você não puder fazer por meio das ferramentas que a igreja apresenta, no PicPay ou pela conta, mas que você possa levar no culto esta noite a sua oferta e abençoar a obra de Deus. Porque Deus ama aquele que dá, que contribui com alegria. Antes de orar, eu quero lembrar para vocês que estaremos aqui de novo, no próximo domingo, no mesmo horário, iniciando um novo trimestre, estudando uma nova lição, que vai ter por tema Tempos de Conquista, Fé e Obediências no livro de Josué. Também eu não posso esquecer de pedir para você curtir esse vídeo e, se você não é inscrito, que possa nos ajudar se inscrevendo em nosso canal, Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, ativar o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos e também compartilhar o vídeo para que a palavra de Deus alcance outras pessoas. Assim, você também estará contribuindo na evangelização. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para nós. Pedimos a Tua bênção, ó Pai amado, a todos estes que ouviram a Tua palavra, que o Senhor possa despertar o desejo, Senhor Deus, em pregar a Tua palavra, o desejo missionário, anelar, Senhor Deus querido, em ver as pessoas se rendendo ao Senhor. Que o Senhor dê a cada um domingo na Tua paz e que a Tua bênção esteja sobre nós. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.